Rafael Benini visita amanhã a nossa região para acompanhar o andamento de algumas dessas obras de infraestrutura voltadas para a mobilidade urbana, para a segurança viária e a capacidade logística do estado de São Paulo. E antes da visita ao nosso interior paulista, o secretário gentilmente conversa com o nosso ouvinte aqui da Bandeirantes Campinas nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Secretário Rafael Benini, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essas obras tão importantes para a região. Prazer é todo nosso. Secretário, há uma expectativa para a visita do senhor, de sua equipe, para as obras do eixo norte do trem Intercidades. Visita que deve acontecer à frente principal da obra entre Jundiaí e Campinas, que já está concentrada agora em Vinhedo. Como é que está o andamento dessa obra e qual a expectativa que o senhor tem amanhã para essa visita? Olha, Heitor, a gente está acelerando a obra, né? Agora a gente já está com 3 frentes de obra. A gente tem essa frente em Vinhedo, que é a mais avançada, temos uma frente em Campinas e temos outra frente em Louveira, né? Então são obras muito importantes que vão, né? São 2 trilhos que a gente está construindo ao lado do trilho de carga para a movimentação do trem entre Campinas e Jundiaí, com previsão de entrega para 2029. Aliás, secretário, a linha 7 Rubi, que faz parte desse trajeto, inclusive, que já está terceirizada para a TIC Trens, ela vem recebendo uma série de reclamações. No início da semana, por exemplo, teve uma cena de fumaça que foi avistada por passageiros na estação Baltazar Fidelis. O governo do estado tem acompanhado o trabalho da TIC Trens em relação à linha 7 Rubi, que é a mesma empresa que vai operar o trem Intercidades? Então é uma concessão, né, que engloba o trem Intercidades e a linha 7, e a gente está fiscalizando, né, a linha 7 Rubi, junto com a obra do TIC, né, e assim, a gente teve esse evento, mas não teve nenhum problema de operação, nenhum problema com nenhum dos passageiros, então, e a oferta seguiu normalmente ao longo do dia. O trem Intercidades ele tem um prazo previsto para a entrega da obra em 2031. Esse prazo está mantido, secretário? Esse prazo está mantido, né? Então a gente tem esse trecho entre Jundiaí e Campinas entregue em 2029 com o TIM, né, o trem parador, e entre Jundiaí e São Paulo a gente entrega em 2031 e daí a gente consegue fazer a viagem entre São Paulo e Campinas em 64 minutos, né? Campinas na Estação Cultural até São Paulo na Barra Funda. A empresa responsável pelo trem vai acompanhar também essa visita junto com o senhor? Vai sinalizar as necessidades mais urgentes da obra no trecho de Vinhedo? Isso, a gente vai acompanhar, né? Todo o trabalho que eles estão fazendo, eles vão acompanhar junto com a gente. A equipe deles já está lá acompanhando a obra diariamente. A gente tem também acompanhamento da prefeitura para ver como as obras estão ocorrendo, necessidade de licenciamento, alguma coisa, né? As obras dentro da cidade, né? Lembrando que as estações passam dentro da cidade, então a gente vai ter obras dentro da cidade para melhorar o acesso das estações, a reforma das estações históricas, para aumento de capacidade para as pessoas poderem acessar, estacionamentos, as passagens em nível que existem hoje, a gente também vai tirar. Então, assim, é uma obra bastante complexa que a gente vai estar acompanhando sempre que possível. Nós estamos acompanhando também, secretário, a situação em relação a outras linhas que foram concedidas no estado de São Paulo, linha 11 Coral, por exemplo, linha 12, que tiveram as paralisações e a suspensão por 3 meses para a concessão da Trivia Trens. Qual o cuidado que está sendo tomado para que a TIC Trens não apresente as mesmas falhas na hora de operar o trem Intercidades que a concessão pública percebeu e suspendeu por 90 dias nas outras linhas? Não, é exatamente isso, né? Então, a concessão da linha 7 do TIC foi feita antes da linha 11, 12, 13, e a transição foi suave, né? Você vê que a gente não teve problema, a gente tem alguns problemas pontuais, como existe nas outras linhas também, mas a gente tenta evitar isso, acho que através do investimento, né? São linhas antigas, essa linha de Campinas, de Jundiaí e São Paulo, foi construída no século XIX, né? Então, a gente precisa fazer bastante investimento de recuperação, via aérea, novos trens, e a gente vai acompanhando isso, e a gente já teve a transição, então eles operam hoje a linha 7, que tem 700 mil passageiros por dia, de forma exemplar, e o TIC, que deve ter 50 mil passageiros por dia, a gente não deve ter problema também. Inclusive porque o investimento novo, uma linha nova, com outro, né, e com isso a gente traz mais inovação, nova sinalização, isso não deve gerar problema na operação do trem Intercidades.
Nath Luquez, estamos conversando com o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, que estará na nossa região amanhã, fiscalizando, acompanhando o andamento de obras importantes de infraestrutura e mobilidade aqui da região. Ótimo dia. Agora falando um pouquinho da rodovia Dom Pedro I, que é um dos principais corredores logísticos hoje do estado, como é que a implantação dessa terceira faixa pode contribuir tanto para o transporte de cargas, como também para um aumento na fluidez do trânsito? É isso, né? Acho que quem é de Campinas conhece muito bem a Dom Pedro, né? Dentro de Campinas virou uma avenida e quando eu usa para ir para Valinhos, indo no sentido Atibaia, indo em sentido Vale do Paraíba, enfrenta muito trânsito. Então, essa terceira faixa que a gente está construindo, né? Começando da Fernão Dias, sentido Campinas, deve favorecer muito o trânsito, aumentar, né, a fluidez, diminuir o número de acidentes e, com isso, aumentar o desenvolvimento desse eixo que é tão importante para a gente, que é a ligação da região metropolitana de Campinas com o Vale do Paraíba. Há também uma fiscalização a ser feita na rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, que aqui em Campinas a gente conhece como Tapetão. Que obras que estão previstas por lá, secretário? Então, né, ali, na verdade, a gente está mais para o tapetinho, né, que é logo depois de Barão Geraldo. A gente tem as obras, né, de marginais, a gente tem viadutos, tem pontes novas, tudo para melhorar a fluidez do tráfego, né? Então, a gente vai aumentar a capacidade da rodovia e, com isso, melhorar a fluidez de um lugar que tem tráfego pesado, né? Campinas cresceu muito para aquela região, Paulínia também, Cosmópolis. A gente tem a Replan lá, que é a maior refinaria do Brasil, e isso causou tá causando problema de trânsito. Esse aumento de capacidade que a gente está fazendo lá vai melhorar o fluxo, reduzir o número de acidentes. E não é só isso, né? Depois a gente já está planejando até um futuro, um contorno norte de Campinas, né? A extensão da Magalhães Teixeira, para que a gente consiga desafogar ainda mais tanto a Zeferino Vaz quanto a Dom Pedro. Tem alguns trechos também que nossos ouvintes sempre falam a respeito do retorno da Zeferino Vaz, que são obras que foram realizadas ali, viu, secretário, que alguns acidentes são registrados porque há um retorno ali no quilômetro 112 que somente carros podem passar, mas caminhões, carretas acabam fazendo esse retorno e é uma sinalização que, pelo jeito, ainda não ficou clara para os motoristas ou não está sendo cumprida à risca. Claro que isso tudo vai ser passado também a respeito das obras necessárias na Zeferino Vaz, né, secretário? Acho que sim, né? Isso, acho que a gente tem ali a necessidade de construção de novos dispositivos de retorno ali na entrada de Paulínia, né, para melhorar o acesso aos bairros ali, e isso a gente vai ser discutido durante essa visita técnica até para ver pessoalmente, né, a gente já está fazendo projetos para a região para tentar melhorar essa condição lá. Secretário, existe alguma preocupação? Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade. Existe alguma preocupação com os impactos ambientais que esses grandes projetos geram e o que é feito para mitigar esses problemas também ambientais que podem ser gerados durante essas obras? Então, né, a gente pensando aqui no trem intercidades, né, o trem intercidades é um trem movido a energia elétrica, então, assim, ele vai, né, vai reduzir a emissão de carbonos, né, a gente está esperando aí entre Campinas e São Paulo 50 mil passageiros, entre Jundiaí e São Paulo 100 mil passageiros. Então, imagina quantos carros, ônibus que a gente vai acabar tirando da rodovia, reduzindo a emissão de gás carbono. Fora isso, né, dentro do licenciamento, né, tudo que a gente faz passa por licenciamento ambiental, e isso a gente tem que fazer investimentos, né, para reduzir o impacto do que a gente faz. Então, a gente está falando aí que geralmente entre 3% e 4% do valor das obras a gente usa para diminuir o impacto ambiental. Então, no TIC, que é uma obra de 14 bilhões, a gente está falando aí de centenas de milhões de reais para reduzir esse impacto, que é uma preocupação bastante nossa. Mas essa mudança de modal, né, para o modal ferroviário tem um impacto muito grande de redução de emissão de gás carbônico. E também, quando você aumenta a capacidade de ferrovia, você diminui aquele pare e anda, que também aumenta o consumo de combustível e também acaba aumentando a emissão, né? Então, assim, acho que são obras que, ao aumentar a fluidez, a gente consegue diminuir o impacto ambiental. Nós estamos conversando com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, que tem visita técnica na região de Campinas amanhã para acompanhar algumas obras de infraestrutura
ligadas à mobilidade urbana, capacidade de logística do estado de São Paulo. E há também na sua agenda, secretário, expectativa de visitas em obras na rodovia Santos Dumont. O que está sendo programado, o que já está sendo feito na Santos Dumont? Importante ligação de Campinas a Indaiatuba, Salto, Itu e outros municípios. Eu acho que, né, a Santos Dumont estava com um pavimento bem degradado, né? Então estava com algum problema em buraco, essas coisas, e a gente conseguiu agora, né, começar essa obra que é importante, né, de revitalização da Santos Dumont, de recapeamento dela inteira, né, um recapeamento que a gente está fazendo à noite para diminuir o impacto sobre o trânsito. Então a obra vai das 9 da noite até as 5 da manhã, justamente para evitar o impacto. Eu acho que, né, o pessoal de Campinas viu a obra na Bandeirantes, né, em Anguera, que também a gente fez durante as madrugadas para evitar o impacto o máximo possível, e isso vai ajudar, né, a recuperar essa rodovia que é tão importante, que liga Campinas, Viracopos, a Sorocaba, né, passando ali por Indaiatuba, Salto, Itu, né. Além disso, a gente já tem projeto executivo para iniciar a obra, né, no começo do ano que vem, das marginais em Campinas, para tentar aliviar o trânsito ali da Santos Dumont, né, da Anguera até Campinas, da Bandeirantes, entre a Bandeirantes e a Anguera, né, até Campinas. E também a gente tá fazendo um projeto executivo para aumentar o número de faixas da Santos Dumont entre a Bandeirantes até Itu, né? Então, assim, acho que são obras também que vão ser muito importantes para desafogar a Santos Dumont, que hoje também tem um fluxo muito pesado. Secretário, me permita aqui uma pergunta importante aqui do nosso ouvinte que está acompanhando essa nossa entrevista, o Edmilson, que nos escreve, final do telefone 9884. Ele pergunta se há algum projeto falando em mobilidade urbana para a região sobre o trevo da Bosch, que é a rodovia SP-101, que em casos de horário de pico, o trecho de Campinas a Montemor, Campinas a Hortolândia, ele acaba ficando muito travado. Ele falou, eu ouvi algo sobre um projeto para triplicar a via em Hortolândia, no trecho até Campinas. Tem algo programado para a rodovia SP-101, a ligação entre Campinas e Montemor, que leva tanta gente ali da Bosch para Campinas, de Campinas para Hortolândia, secretário? Sim, sim, a gente tem a obra justamente, né, da terceira faixa também. Como a gente está fazendo a terceira faixa na Dom Pedro, a gente vai fazer a terceira faixa ali na SP-101, na Campinas Montemor, né, do trevo da Bosch até a Bandeirantes, para ampliar, né, essa capacidade. A gente também já está para iniciar esse ano a terceira faixa na Magalhães Teixeira, que também é outro local com a região bem pesada. E aí, no trevo da Bosch, lá, sentido Hortolândia, sentido Sumaré, né, a gente está com o projeto, né, o contrato de concessão dos ônibus metropolitanos de Campinas está para acabar nos próximos anos, e a gente já está fazendo o projeto para criar o VLT, né, a ligação entre Campinas, Hortolândia, Sumaré até Nova Odessa, através de trilhos, né, usando até o caminho do trilho de carga, né, que é um pedido muito antigo da região. Eles queriam um corredor de ônibus na SP-101, né, na Campinas Montemor. A gente não pode usar a rodovia para isso, mas a ideia então é criar um VLT para tirar, né, esses da região e melhorar o fluxo da SP-101, que é muito importante, a entrada de Campinas pela trevo da Bosch. Secretário, quando o assunto é acidente, existem estudos sendo feitos, existem estudos que possam vir a estimar a redução de acidentes depois da conclusão dessas intervenções, tanto na Dom Pedro I quanto na Zeferino Vaz? Não, então, a gente, né, em todas as concessões a gente faz estudos, né, então, assim, geralmente quando a gente faz a concessão, aumenta a capacidade, todos os investimentos são feitos, a gente tem uma redução de 80% no número de mortes, né. Mesmo assim, hoje, nas rodovias concedidas, a gente tem mais de 10 mil quilômetros de rodovias concedidas. O ano passado a gente teve mais de 1.000 mortes, a gente está conseguindo reduzir esse número esse ano. 65% das mortes são de pedestres e motocicletas, né? Então a gente está mapeando esses lugares. Então, onde a gente tem morte com pedestre, a gente está criando passarelas, outros tipos de passagens para que evite essas mortes. E nos trechos urbanos, né, a gente vê muito acidente com motocicleta. Então a gente está melhorando a iluminação nos trechos urbanos, melhorando os pontos de vista, avisando os motoristas sobre isso, para que a gente consiga reduzir tanto o número de mortes de pedestres e motocicletas, que hoje representam 65% das nossas mortes. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, que estará amanhã na região metropolitana fazendo visitas a algumas dessas obras que ele sinalizou para o nosso ouvinte e também antecipando alguns dos projetos aqui para a região na mobilidade urbana
e na logística, numa região que a gente sabe que é estratégica para a economia do estado de São Paulo e do país. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho para o senhor, para a sua equipe. Bem-vindos a Campinas e à região aqui amanhã e que seja muito produtiva essa visita de toda a sua equipe. Obrigado, Heitor. Obrigado, Natália. Foi um prazer falar com vocês, né? E estamos aí para anunciar mais coisas mais para frente. Muito obrigado.